Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje eu quero analisar com os senhores, na verdade, continuar a análise que nós fizemos a respeito da assistência. Quero tratar com os senhores a respeito de noções gerais sobre o Instituto da Assistência e nós veremos no vídeo de hoje, para complementar, vamos finalizar a análise desse interesse jurídico que justifica a intervenção. Vou trazer algumas considerações de natureza jurisprudencial para os senhores. Quero falar com os senhores também a respeito, rapidamente, sobre o procedimento da intervenção e quero falar com os senhores a respeito da eficácia da decisão. É isso que falta tratar com os senhores no vídeo de hoje. Deixa eu acertar aqui, ó. Eficácia da decisão. Então vamos lá, meus amigos. Em primeiro lugar, considerações a respeito do interesse jurídico que justifica, portanto, a intervenção. Nós já tivemos a oportunidade de ver que o artigo 119 ele traz já uma cola, vamos assim dizer, em relação a esse interesse jurídico. Olha lá, pendendo causa entre duas ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas, poderá intervir no processo para assisti-la. Então, esse interesse jurídico nós podemos extrair lá do artigo 119 caput, quando ele fala terceiro juridicamente interessado. E aí nós no vídeo anterior já começamos a empreitada, a tarefa no sentido de definir o que seria esse interesse jurídico. O que faz alguém ser juridicamente interessado. E aí no vídeo anterior nós demonstramos que tecnicamente o interesse jurídico é aquele que se dá quando o terceiro ele é parte. Então, quando há um vínculo entre a relação jurídica de direito material que o terceiro faz parte e a relação jurídica de direito material discutida no processo. A depender desse vínculo entre essas relações jurídicas de direito material, a assistência será simples ou litisconsorcial. O que eu quero trazer no vídeo de hoje é considerações a respeito de alguns posicionamentos da jurisprudência. Então eu separei aqui para os senhores. Olha lá.
Não basta o simples interesse econômico para justificar a assistência. Isso os senhores vão conseguir ver, então, a respeito do interesse econômico. Separei aqui para os senhores os seguintes julgados. O julgado da medida cautelar 3997, julgamento com agravo regimental e duplos embargos de declaração. Então, julgamento dos embargos de declaração, nos embargos de declaração, no agravo regimental, na medida cautelar 3997, perante o STJ. Uma outra afirmação a respeito do interesse corporativo ou institucional. Interesse corporativo ou institucional. Também não basta o interesse corporativo ou institucional. A esse respeito, vejam o que consta do julgamento no recurso especial 1.146.066, julgamento com agravo regimental. Agravo regimental e embargos de declaração. Então, embargos de declaração no agravo regimental, no recurso especial 1.146.066, todos julgados do STJ. Um outro julgado que tem a ver aqui com esse tópico, lá aspas, é inviável admitir como assistente litisconsorcial o escritório de advocacia que mantém interesse meramente econômico na demanda, relacionado ao direito de receber verbas de sucumbência. Esse é o RESP 735698, julgado também com duplos embargos de declaração. Embargos de declaração, nos embargos de declaração, no recurso especial 735698. E tem diversos outros. Na espécie, eventual sentença de procedência do pedido indenizatório não irá repercutir na esfera jurídica da Ordem dos Advogados do Brasil, porque o deslinde da causa concerne apenas a um dos associados, afastando-se, portanto, o interesse jurídico apto a justificar a assistência. Isso é o que se encontra no RESP 1172634. Então, um último julgado que eu vou colocar aqui, ó, a respeito do interesse corporativo, é o RESP 1.172.634 do STJ. Todos, portanto, julgados do STJ. E aí, o que seria manifestações de interesse propriamente jurídico, que é o que nos interessa aqui? Não basta que a gente veja o que não é, né? Então, referências aqui, posicionamentos jurisprudenciais a respeito do interesse que seja efetivamente um interesse jurídico. Vou trazer aqui para os senhores. Constata-se o interesse jurídico que viabiliza o deferimento do pedido de assistência quando os resultados do processo podem afetar a existência ou inexistência de algum direito ou obrigação daquele que pretende intervir como assistente. O deferimento do pedido de assistência prescinde da existência de efetiva relação jurídica entre o assistente e o assistido, sendo suficiente a possibilidade de que alguns direitos daquele sejam atingidos pela decisão judicial a ser proferida no curso do processo. Em determinadas situações, o interesse jurídico poderá vir acompanhado de alguma repercussão econômica,
mas essa circunstância não terá necessariamente o condão de desnaturá-lo. Então esse é um julgado importante que amplia aquela lógica que vínhamos tratando até agora, do terceiro ser parte na relação jurídica de direito material. Então um julgado que amplia essa ideia é o RESP 11.28.789, um julgado do STJ, recurso especial 1.128.789, julgado muito importante. Bom, alguns casos aqui concretos de assistência. Olha lá. Aspas. Se aquele que postula ingressar no processo como assistente assinou conjuntamente com a arrendatária o contrato de arrendamento mercantil e, por conseguinte, obrigou-se como avalista e depositário dos bens arrendados, de eventual condenação da avalizada, advir-lhe-á prejuízo juridicamente relevante. Então, uma outra manifestação, o RESP, recurso especial 660.833. Outro exemplo, nos casos de cessão de crédito relativo a contrato bilateral sinalagmático, como o de permuta, em que não há a cessão da posição contratual, mas somente de crédito, tem o cedido direito potestativo de rescindir o contrato original na hipótese de inadimplemento pelo cedente. Como a rescisão do contrato de compromisso de permuta firmado entre autor e réu gera efeitos sobre a esfera jurídica dos cessionários recorrentes, esses pode integrar a lide na qualidade de assistente. Então, isso que eu acabei de ler aqui para os senhores é o RESP 735.034. Então, aqui nós temos uma ampliação dessa lógica do interesse jurídico, quando, vou tirar a parte aqui, ó, a decisão gera efeitos sobre a esfera jurídica. Então, a decisão gerar efeitos sobre a esfera jurídica do terceiro. E aí vimos, seja ele efetivamente parte da relação jurídica de direito material ou não. Trazer aqui uma outra consideração ainda a respeito desse interesse jurídico, para que a gente veja bem esse tópico, que é o mais importante no que se refere ao assistente. Aqui o RESP 724, recurso especial 724.507. Olha o que dispõe ele. O Ministério Público, no exercício das suas funções institucionais, não é titular de interesse jurídico assim qualificado. Cumpre-lhe, por força da Constituição, artigo 127, tutelar a ordem jurídica, o sistema democrático e os interesses sociais, ou seja, o interesse público genericamente considerado, razão pela qual a sua intervenção em processo de que não é parte se dá não como assistente de um dos litigantes, mas pela forma própria e peculiar de, está aqui no julgado, custos legis, que hoje em dia não se fala mais fiscal da lei, mas fiscal do ordenamento jurídico, custos constituciones, tá? Artigo 82 do CPC revogado, que é o atual artigo 178. Então esse julgado está dizendo que o Ministério Público, ele não é admitido, ele atua de forma diferente do assistente. Então o Ministério Público, ele não tem interesse jurídico a justificar a intervenção como assistente. O Ministério Público atua nas causas de interesse público que no Código de Processo Civil estão disciplinadas no artigo 178, tá certo? Bom,
como eu havia dito no começo, falta tratarmos do procedimento para o ingresso do assistente. E quem trata o procedimento para o ingresso do assistente é o artigo 120. Então vamos lá, vamos ao artigo 120. Artigo 120. Não havendo impugnação no prazo de 15 dias, o pedido do assistente será deferido, salvo se for caso de rejeição liminar. Parágrafo único. Se qualquer parte alegar que falta ao requerente interesse jurídico para intervir, o juiz decidirá o incidente sem suspensão do processo. Então, o que nos interessa aqui? Em primeiro lugar, nós temos o requerimento de ingresso. O requerimento de ingresso por parte do assistente. Isso já é o suficiente para nos afirmar que essa modalidade de intervenção de terceiro se dá pela modalidade da intervenção voluntária. Então aqui nós temos uma espécie de intervenção voluntária de terceiros. A assistência não é uma intervenção coercitiva. O terceiro, o assistente, irá atuar a requerimento. Desse requerimento, nós temos 15 dias para a impugnação. E essa impugnação vai versar sobre o interesse jurídico, sobre a existência ou inexistência do interesse jurídico. Se não houver impugnação, então aqui, ó, sem impugnação, a princípio, o terceiro será admitido. Sem impugnação, a princípio, o terceiro será admitido. Mas vejam o que consta da parte final do artigo 120. O pedido do assistente será não havendo impugnação no prazo de 15 dias, o pedido do assistente será deferido, salvo se for o caso de rejeição liminar. Então aqui nós estamos na hipótese do 120 caput, salvo se houver rejeição liminar. E aí eu trago para os senhores, como observação aqui nessa hipótese, o RESP, o recurso especial 821.586, RESP 821.586. Olha o que dispõe, julgado ainda do ministro Luiz Fux, que atualmente está no STF. Ele estava no STJ àquela altura. A ausência de impugnação não inibe o controle de ofício do pedido de assistência, que pode ser indeferido por iniciativa do juiz, quando se verifica a ausência de interesse jurídico exigido pelo artigo 119, tá? E aí aqui a outra hipótese é quando há impugnação. E aí quando... Vou botar aqui numa outra tela. Havendo impugnação, e eu volto a lembrar que essa impugnação se relaciona ao interesse jurídico, mas havendo impugnação, o juiz decide o incidente. Qual seria o incidente? O juiz decide sobre o ingresso do terceiro como assistente. E aí, o que ressalva a lei que é importante, sem suspensão do processo. Não é hipótese, portanto, de suspensão do processo. Essa decisão
sobre o ingresso do terceiro como assistente, ela é impugnável por agravo de instrumento. Com a nova sistemática do Código, nem toda decisão interlocutória é impugnável por agravo de instrumento. Somente será impugnável por agravo de instrumento as decisões que se encontrarem no artigo 1015. E lá no artigo 1015 nós temos referência a essa hipótese no inciso 9º. Então vejam o artigo 1015, inciso 9º. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versem sobre a admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros. Então, seja porque o juiz deferiu o ingresso ou porque ele rejeitou o ingresso do assistente, cabe agravo de instrumento. Tá certo? Bom, eu vou mudar o que eu ia falar aqui no vídeo. Eu ia falar sobre a eficácia da decisão. Quero só pontuar aqui rapidamente com os senhores o cabimento da assistência na execução. Esse é um tópico interessante, porque tem posições do STJ nos dois sentidos. Então vamos lá, vamos começar. Não cabe assistência no processo de execução. Então, pela afirmação de que não é cabível, nós temos o cabimento da assistência na execução, é o tópico. Não cabe, nós temos o RESP 329 059 do STJ. Além desse, temos também o RESP 911 557 com agravo regimental. Outro, não se admite assistência na fase de cumprimento de sentença. Então, execução / cumprimento de sentença. Nós temos aqui um outro julgado nesse sentido, que é o RESP 1552 1.552.014 do STJ, esse aqui com agravo interno. Deixa eu ver aqui. 1 milhão, agravo interno. Esse julgado. Agravo interno tá horrível. Vou apagar aqui. 1.552.014, julgamento de recurso especial contendo agravo interno. Mas há também quem afirma ser admissível sim a assistência na execução, mesmo sendo uma posição já minoritária, que é o RESP 397.598. 397.598. Então, prepondera hoje a concepção de que não cabe assistência na execução, mesmo o 119, parágrafo único, falando que cabe em qualquer procedimento. O STJ restringe, diz também que não cabe no habeas corpus, daí ser importante o conhecimento das decisões do STJ. Bom, eu vou fazer um corte no vídeo por aqui, vamos deixar para tratar no próximo vídeo, nos próximos vídeos sobre assistência, que tem mais coisas, a respeito da eficácia da sentença. Na verdade, a eficácia da sentença pode ser
né? Eficácia da decisão em relação ao assistente. Deixaremos para ver esse tópico adiante no próximo vídeo para que esse não fique demasiadamente extenso, tá bom? Então por hora é só, meus amigos, fiquem todos com Deus e até a próxima.